Olha, vamos seguindo aqui com o nosso noticiário. A morte de uma paciente internada no Hospital Espanhol chamou a atenção para os critérios de internamento em unidades especializadas para tratamento da Covid-19 aqui na Bahia. Ela não estava com coronavírus e mesmo assim permaneceu no local e acabou morrendo. Se ela é público de risco e não estava com Covid, o que é que ela estava fazendo dentro de um hospital exclusivo para tratamento de pacientes com Covid? Estava esperando ela adoecer? Eu fico imaginando se fosse um parente meu. Eu ia ficar doida. Você ia sentir o quê se tivesse um parente sem Covid internado dentro de um hospital para Covid? Esse caso aí ganhou destaque durante a semana passada. De acordo com a CESAB, em casos não confirmados, os pacientes devem ser encaminhados a uma unidade não Covid, mas isso não aconteceu. Dona Rosângela, o nome dessa senhora. E também essa transferência não aconteceu em outros 2 casos. Vamos ver na reportagem. Reaberta há pouco mais de um mês, a unidade esteve envolvida em 3 casos polêmicos com pacientes. No primeiro, um homem de 55 anos provocou um incêndio no quarto durante um surto psicótico. Apesar de ter sido internado com falta de ar e tosse, ele não estava com coronavírus. No mês passado, esta senhora de 62 anos, que também não estava contaminada, ficou internada por mais de 10 dias. Inconformada, ela fez um apelo para receber alta médica. Queria passar o Dia das Mães com a família. Não estão me liberando. Eles querem assinar um termo de responsabilidade, mas não estão liberando, gente. Eu preciso ir para casa, não tenho nada, nunca tive esse Covid, não. O último caso, ainda mais grave, teve grande repercussão. Dona Rosângela de Jesus, de 47 anos, morreu e teve o corpo trocado com o de Arlete Santos Reis. As duas estavam internadas no Hospital Espanhol, mas apenas Arlete foi diagnosticada com Covid-19. O que chama a atenção é que nestes 3 casos, nenhum dos pacientes tinha o coronavírus, mas estavam internados em uma unidade criada exclusivamente para o tratamento desta doença. Outro detalhe, nos 9 hospitais de campanha que foram abertos agora na pandemia, não é possível buscar atendimento emergencial. O paciente que apresenta sintomas como febre, tosse seca ou dificuldade para respirar, precisa antes passar em uma unidade de pronto atendimento para fazer uma triagem e só depois ser encaminhado para a unidade de referência. A dúvida é, existe risco de um paciente com coronavírus contaminar outro que esteja apenas com suspeita? No caso desse paciente que fica internado juntamente com outros com a doença confirmada, esse risco de transmissão ele é mínimo porque todas as medidas de precaução estão sendo tomadas para cada paciente. Então, todos os profissionais de saúde, ao fazer a visita de um paciente com quadro suspeito ou confirmado, vai estar devidamente paramentado para evitar a transmissão da doença cruzada. A subsecretária estadual de saúde também descarta o risco de contágio entre os pacientes. Ela explica que nas unidades de referência existem áreas específicas para pacientes com suspeita da doença e para aqueles que já receberam o diagnóstico. Ela vai ser identificada e, a depender da gravidade dela, ou seja, grau de desconforto respiratório, ela vai ser referenciada para uma unidade de referência COVID. Nós não podemos deixar de assistir o paciente que é suspeito, porque ele pode precisar de uma unidade de terapia intensiva. E quando o paciente não tem Covid, ele tem que ser retirado o quanto antes, porque a gente está vendo, por mais que haja esse argumento deles ficarem em alas separadas, se os profissionais de saúde que estão paramentados estão adoecendo, que dirá um paciente que está lá com a roupa de internamento normal, numa maca? É difícil da gente, cidadão comum, conseguir acreditar nisso, né? Mas é a versão que a secretaria está passando. Agora, vá dizer isso para um parente que deixou um lá na porta, deixou sua mãe, deixou seu tio, seu irmão para se tratar. De repente recebe lá a notícia, olha, ele não tem diagnóstico de Covid não, mas vai ficar aqui internado. Cada um fica doido, sem saber o que fazer, dá vontade de entrar lá e tirar no braço, né? O parente da gente. E o pior de tudo é que quando esses leitos estão ocupados com pacientes que não têm Covid, quando a gente dá as estatísticas aqui, eu digo, 70% dos leitos clínicos estão ocupados, mas não são só por pacientes de Covid, são pacientes de Covid e outros que têm, por exemplo, hipertensão. A gente precisa
que libere os pacientes que não têm o coronavírus, para que a gente saiba como estão os números de fato, né? Saber como é que está a lotação, se está lotado de fato, todo mundo é Covid, não tem Covid. Enfim, a gente precisa saber, né, dos dados direito. A gente trabalha com números, e não são números, são vidas. Então a gente contabiliza uma grande pandemia pelos números de sobreviventes, números de recuperados, números de internados e números de morte. E esses números têm que ser muito corretos. A gente não pode dar um número aqui de leito de UTI ocupado, sendo que nessa UTI pode ter paciente com outra doença, enquanto a gente está contabilizando o Covid, entendeu? Vamos aqui conversar com o Marcelo Castro, ele que está chamando a gente já ao vivo aqui no